Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje mergulharemos na vida e nos ensinamentos de uma das maiores santas e místicas da história da Igreja Católica, Santa Teresa d'Ávila. Ela que é reconhecida como doutora da Igreja, não só reformou a Ordem Carmelita, mas também nos deu um legado espiritual profundo, especialmente no que diz respeito à oração e à busca pela união com Deus. Vamos conhecer a sua história, as suas obras e o que ela tem a nos ensinar sobre a fé e a vida de oração. Santa Teresa de Jesus, como é conhecida na tradição religiosa, nasceu em 28 de março de 1515 em Gotarrendura, uma pequena vila na província de Ávila, na Espanha. Teresa veio de uma família profundamente católica e de origem nobre. Desde pequena mostrava um espírito vibrante e uma inclinação espiritual intensa. A história conta que aos 7 anos, ela e seu irmão Rodrigo tentaram fugir de casa para buscar o martírio entre os mouros, acreditando que assim encontrariam o caminho direto para o céu. Embora seus planos tenham sido frustrados, esse evento já revelava o ardor e o zelo de Teresa em relação à fé cristã. Apesar de sua forte inclinação espiritual, sua adolescência foi marcada por um estilo de vida mais mundano. Ela mesma admitiu mais tarde que tinha se deixado levar pela vaidade e pelos seus prazeres passageiros. No entanto, aos 20 anos, depois de uma grave enfermidade, Teresa decidiu entrar para o convento das Carmelitas da Encarnação em Ávila. A entrada no convento, no entanto, não trouxe a paz interior que Teresa tanto buscava. Por muitos anos, ela viveu dividida entre o amor por Deus e os interesses sociais que ainda permeavam sua vida. O convento em que vivia tinha uma regra menos rigorosa, o que permitia às religiosas receber visitas frequentes e manter contato com o mundo exterior. Teresa descreve esse período como uma época de mediocridade espiritual, onde a sua oração era fraca e sua vida interior inconstante. Foi apenas aos 39 anos, após uma visão profunda de Cristo, que Teresa experimentou uma verdadeira conversão. Ela viu Cristo ferido e naquele momento sua vida mudou radicalmente. Teresa decidiu entregar-se completamente a Deus, dedicando sua vida à oração e à reforma espiritual do Carmelo. A partir desse momento de conversão, Santa Teresa iniciou uma intensa jornada espiritual que culminaria na reforma da Ordem Carmelita. Insatisfeita com a frouxidão da disciplina no convento das Carmelitas da Encarnação, Teresa sentiu o chamado de Deus para fundar um novo ramo da ordem, dedicado a uma vida de maior austeridade, simplicidade e oração. Em 1562, com o apoio de algumas irmãs e a bênção do bispo, Teresa fundou o convento de São José, o primeiro convento das Carmelitas Descalças em Ávila. Este novo ramo da ordem descalço refere-se ao voto de pobreza e simplicidade que as religiosas deveriam seguir. As carmelitas descalças viviam em pequenas comunidades dedicadas à oração, ao silêncio e à vida contemplativa. O trabalho de reforma não foi fácil. Teresa enfrentou muita resistência, tanto de dentro da própria ordem quanto de fora. Havia muita oposição à ideia de um retorno a uma vida mais rigorosa e dedicada exclusivamente à contemplação. No entanto, com muita perseverança, ela conseguiu fundar vários outros conventos reformados em toda a Espanha, sempre buscando a renovação espiritual de suas irmãs e da Igreja. Como um todo, a vida de Teresa foi marcada por viagens constantes, cartas e orientações espirituais, além de fundações de novos conventos. Tudo isso enquanto ela vivia uma profunda vida de oração e enfrentava inúmeras dificuldades físicas, incluindo a saúde frágil e oposição política e religiosa. Um dos aspectos mais fascinantes da vida de Santa Teresa d'Ávila são suas experiências místicas. Ao longo de sua vida, Teresa teve várias visões e êxtases místicos, experiências que ela descreve em detalhes em seus escritos. Um dos episódios mais conhecidos é o que ficou conhecido como a transverberação. Teresa descreve ter visto um anjo aparecer diante dela com uma lança de fogo e perfurar seu coração, deixando-a em um estado de êxtase espiritual. Ela relata que essa dor era ao mesmo tempo física e espiritual, mas repleta de um imenso amor por Deus. Esta experiência foi imortalizada na escultura de Bernini, O Êxtase de Santa Teresa, uma das obras mais famosas da arte barroca.
Essas experiências místicas, porém, não eram vistas por Teresa como um fim em si mesmas. Para ela, o verdadeiro sinal de progresso espiritual não eram os êxtases, mas o crescimento no amor a Deus e no serviço ao próximo. Teresa sempre enfatizou que a vida mística deve levar a uma vida de caridade e serviço. Santa Teresa não é apenas conhecida por suas experiências espirituais, mas também pelos seus escritos, que se tornaram clássicos da literatura espiritual cristã. Suas obras são até hoje referência para aqueles que desejam aprofundar sua vida de oração e espiritualidade. Entre as principais obras podemos destacar o Livro da Vida. Nesta obra autobiográfica, Teresa narra suas experiências espirituais e místicas, além de refletir sobre sua jornada de conversão e sua relação com Deus. É um relato íntimo de sua vida interior e de suas lutas espirituais. O Caminho de Perfeição. Escrito para orientar suas irmãs nas Carmelitas Descalças, este livro é um guia prático sobre a oração e a vida espiritual. Teresa oferece conselhos sobre como buscar a perfeição cristã através da oração, da humildade e do amor. O Castelo Interior. Também conhecido como As Moradas, esta obra é considerada uma das mais importantes da literatura mística cristã. Nela, Teresa compara a alma humana a um castelo com 7 moradas, representando os diferentes estágios da vida espiritual. Através da oração e da busca pela união com Deus, a alma pode avançar de uma morada para outra, até alcançar a plena comunhão com Ele. Esses escritos, repletos de sabedoria espiritual e profundidade teológica, são verdadeiros manuais para quem deseja trilhar o caminho da santidade. Santa Teresa nos ensina que a oração não é apenas uma prática, mas um relacionamento íntimo com Deus, e que todos somos chamados a essa intimidade divina. Em 27 de setembro de 1970, Santa Teresa d'Ávila foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI. Ela foi a primeira mulher na história a receber esse título, uma honra concedida a poucos santos, cujos ensinamentos e escritos são considerados de grande valor para a doutrina cristã. O título de doutora da Igreja reconhece a profundidade teológica e espiritual dos ensinamentos de Santa Teresa. Sua compreensão sobre a oração, a vida mística e a santidade continua a guiar e inspirar os fiéis até hoje. Teresa é frequentemente chamada de doutora da oração, pois em seus escritos ela revela a importância central da oração como meio de encontrar Deus. Para ela, a oração não é apenas uma recitação de palavras, mas uma profunda comunicação com o divino, uma abertura da alma para a ação de Deus. A influência de Santa Teresa d'Ávila transcende os séculos. Seu exemplo de fé, coragem e amor por Deus continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. A Ordem das Carmelitas Descalças, que ela fundou, permanece ativa até os dias de hoje, mantendo viva a espiritualidade carmelita baseada na oração, na humildade e no serviço. Além disso, seus escritos continuam a ser estudados por teólogos e lidos por leigos, que buscam uma vida de maior profundidade espiritual. Santa Teresa nos ensina que a busca por Deus não é reservada para alguns poucos escolhidos, mas é um chamado para todos nós. Seu legado de reforma, tanto interior quanto exterior, permanece como um convite para que nós também busquemos uma vida de maior autenticidade. Centrada em Deus, em tempos de tanta distração e superficialidade, o exemplo de Teresa nos lembra que a verdadeira paz e alegria só podem ser encontradas na união com o Criador. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher extraordinária, que através da oração e da fé, reformou uma ordem religiosa e transformou a vida espiritual da Igreja. Ela nos mostra que mesmo em meio às dificuldades e sofrimentos, podemos encontrar Deus e viver uma vida de santidade. Que o exemplo de Santa Teresa nos inspire a buscar uma vida de maior oração, confiança e amor a Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a nossa fé católica. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.